Aveline Morcandior nunca teve medo do frio. Aos 27 anos, vivia sozinha nos limites de Brumélia, um vilarejo esquecido entre montanhas eternamente cobertas de neve. Era curandeira e tecelã, conhecida por acolher viajantes perdidos sem fazer perguntas. Mas naquela noite de inverno, quando a pior nevasca do século rugiu contra sua cabana de madeira, ela não esperava encontrar olhos azuis brilhando na escuridão. Olhos que não eram humanos. O que Aveline não sabia era que, ao abrir sua porta para um lobo ferido, estava prestes a despertar um rei amaldiçoado e mudar o destino de um reino inteiro. O vento uivava com fúria sobrenatural. Aveline ajustou o xale de lã grossa sobre os ombros enquanto alimentava a lareira. As chamas dançavam, lançando sombras alaranjadas nas paredes de troncos da pequena cabana. Lá fora, a neve caía tão densa que era impossível enxergar além de 2 passos. Ela pegou a chaleira e despejou água quente sobre ervas secas. O aroma de camomila e hortelã preencheu o ar. Seus dedos, marcados por pequenas cicatrizes de anos trabalhando com agulhas e plantas medicinais, tremiam levemente. Não de frio, mas de uma inquietação que não conseguia nomear. Um som abafado veio de fora. Aveline pausou, a chaleira ainda na mão. Virou a cabeça em direção à porta. Outro som, mais claro dessa vez. Um arranhão contra a madeira. Colocou a chaleira sobre a mesa e caminhou até a janela. Limpou o vidro embaçado com a manga do vestido simples de lã cinza. Nada além de branco. A nevasca engolia tudo. O arranhão repetiu. Insistente, fraco. Aveline sentiu o coração acelerar. Poderia ser um viajante perdido ou um animal desesperado. Nos invernos rigorosos de Brumélia, ambos batiam à sua porta. Pegou o castiçal da mesa e se aproximou da entrada. A madeira velha rangeu sob seus pés descalços. Hesitou com a mão no trinco de ferro. "Quem está aí?" chamou, a voz firme apesar da incerteza. Silêncio, apenas o vento. Então, um som baixo, quase um gemido. Sofrimento. Aveline não pensou 2 vezes. Puxou o trinco e abriu a porta. Uma rajada de vento gelado invadiu a cabana, apagando metade das velas. A neve chicoteou seu rosto e ali, caído sobre os degraus cobertos de gelo, estava um lobo. Não um lobo comum. Era enorme, com pelagem branca espessa, manchada de vermelho. Sangue. Uma das patas dianteiras estava ferida, quase destroçada. O animal respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo em espasmos. Mas foram os olhos que a paralisaram, azul gelo, conscientes, humanos. Aveline engoliu em seco. Toda a lógica gritava para fechar a porta. Lobos eram perigosos, famintos, imprevisíveis, mas algo mais profundo, algo que morava no centro de seu peito desde que era criança, sussurrou diferente. Ele não estava ali para atacar, estava ali para morrer. "Não vou deixar isso acontecer", murmurou para si mesma. Colocou o castiçal no chão e se abaixou. O lobo a observou sem se mover. Aqueles olhos antigos pareciam avaliar cada movimento dela. Aveline estendeu a mão devagar, os dedos tremendo, não de medo, mas de determinação. "Eu vou ajudar você, mas precisa confiar em mim." O lobo não rosnou, não recuou. Apenas fechou os olhos por um instante, como se aceitasse. Aveline deslizou os braços sob o corpo massivo do animal. Era pesado, muito pesado. Mas ela havia carregado troncos de lenha sozinha por anos. Reuniu toda a força que tinha e o arrastou para dentro da cabana. A neve continuou caindo lá fora enquanto ela fechava a porta com o pé. Colocou o lobo sobre o tapete diante da lareira. O calor das chamas iluminou melhor os ferimentos. A pata estava em carne viva, como se tivesse sido presa em uma armadilha de ferro. Havia cortes profundos no flanco. Ele havia lutado e perdido. "Calma", sussurrou Aveline, já se movendo em direção ao armário, onde guardava seus suprimentos. "Vou cuidar de você." Pegou panos limpos, ervas antissépticas, agulha e linha de costura. Voltou e se ajoelhou ao lado do lobo. Ele a observava em silêncio. A respiração ainda irregular, mas os olhos fixos nela. Aveline começou a limpar o sangue. O lobo não se mexeu, nem mesmo quando ela tocou a ferida mais funda. "Você é corajoso",
disse baixinho, mais para preencher o silêncio do que qualquer outra coisa. Ou talvez apenas cansado demais para reagir. Trabalhou por horas, costurou os cortes maiores com mãos firmes e precisas, enfaixou a pata destroçada com cuidado, aplicou cataplasmas de ervas que sua mãe lhe ensinara a fazer antes de partir. A nevasca continuava do lado de fora. O vento sacudia as janelas, mas dentro da cabana havia apenas o crepitar do fogo e a respiração lenta do lobo. Quando finalmente terminou, Aveline se sentou no chão, as costas apoiadas na poltrona de madeira. Estava exausta, as mãos sujas de sangue e ervas, o vestido manchado. Olhou para o lobo. Ele também a observava. E pela primeira vez desde que abrira a porta, Aveline sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Acho que você vai sobreviver. O lobo piscou devagar, quase como um agradecimento. Aveline pegou um cobertor de lã que estava sobre a poltrona e o estendeu sobre o corpo do animal. Ele não resistiu, apenas afundou mais no tapete, os olhos começando a pesar. Descanse, disse ela, a voz suave. Você está seguro aqui. E enquanto o lobo finalmente fechava os olhos e adormecia, Aveline ficou ali, observando, pensando, tentando entender por que sentia que algo havia mudado, que aquela noite não era apenas mais uma nevasca, que aquele lobo não era apenas mais um animal. Ela se levantou e caminhou até a janela, limpou o vidro novamente e olhou para o mundo branco lá fora. A neve caía sem parar, densa, eterna. Quem é você? Sussurrou para o vento, mas o vento não respondeu, apenas continuou uivando, e na lareira o fogo estalou mais alto, lançando uma luz dourada sobre o lobo adormecido. Horas depois, quando Aveline finalmente se permitiu deitar no pequeno colchão de palha do outro lado da sala, o cansaço a puxou para um sono profundo. Mas antes de mergulhar completamente, ouviu algo, um sussurro, baixo, distante, uma voz que não era dela, nem do vento. Obrigado. Aveline abriu os olhos de supetão, virou-se para o lobo. Ele ainda dormia, imóvel. Ela piscou. Talvez tivesse imaginado, o cansaço pregando peças. Fechou os olhos novamente, e dessa vez o sono a levou. Mas na escuridão da cabana, enquanto a neve continuava caindo, algo começou a acontecer. A pelagem branca do lobo começou a brilhar, suave, quase imperceptível, uma luz prateada que pulsava no ritmo de um coração antigo. E no peito do animal, sob o cobertor de lã, uma marca começou a aparecer, uma runa luminosa, antiga, esquecida, o símbolo de um rei. Quando o primeiro raio de sol atravessou as nuvens pesadas da madrugada e tocou o rosto de Aveline, ela acordou sobressaltada. Algo estava diferente. Sentou-se rapidamente, o coração disparado. Olhou para o tapete diante da lareira. O lobo não estava mais lá. No lugar dele, deitado sobre o cobertor de lã, inconsciente e nu, estava um homem. Um homem de cabelos prateados longos, pele pálida marcada por cicatrizes antigas, e no peito, brilhando como estrela cadente, uma runa que Aveline conhecia apenas das lendas que sua avó contava. A marca do rei de Vailorn, o rei amaldiçoado que desaparecera 10 anos atrás. Aveline levou a mão à boca, os olhos arregalados. E naquele momento, enquanto o homem começava a despertar, seus olhos azugelos se abrindo lentamente, ela soube. Sua vida nunca mais seria a mesma. Aveline recuou, as costas batendo contra a parede de madeira. O coração martelava tão forte que parecia querer escapar do peito. Os olhos não conseguiam desviar do homem deitado à sua frente. Ele se moveu, devagar, uma mão subindo até o rosto, os dedos longos pressionando a testa, como se tentasse afastar uma dor profunda. A respiração era irregular. Os músculos do abdômen se contraíam a cada inspiração. Aveline engoliu em seco. Precisava fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, mas as palavras estavam presas na garganta. O homem abriu os olhos completamente. Aquele azul gelo perfurou a distância entre eles. Por um longo momento, ninguém se moveu. Apenas se olharam. Então ele falou. A voz era rouca, áspera pelo desuso, mas carregava uma autoridade natural que fez Aveline se arrepiar. Onde estou?
Ela forçou a voz a sair. Em minha casa, nos limites de Brumélia. Erindor piscou, processando a informação. Tentou se levantar, mas o corpo traiu. Caiu de volta sobre o cobertor com um gemido abafado. A mão voou instintivamente para o lado onde os cortes haviam sido. Aveline se moveu sem pensar. Atravessou a sala e se ajoelhou ao lado dele, as mãos já verificando os enfaixamentos. Não se mexa, você ainda está ferido. Ele a observou de perto agora, estudando cada traço. Os cabelos castanho-acinzentados presos em uma trança simples. Os olhos verde-musgo preocupados. As mãos delicadas, mas firmes sobre seus ferimentos. Você me trouxe para dentro, disse, não como pergunta, mas como constatação. Você estava morrendo. Eu era um lobo, eu sei. O silêncio voltou, pesado, carregado de perguntas não feitas. Erindor desviou o olhar para a lareira. As chamas ainda dançavam, baixas, mas constantes. Você deveria ter me deixado lá fora. Aveline franziu a testa. Por quê? Porque eu sou perigoso. Não pareceu perigoso quando estava sangrando na minha porta. A resposta o pegou de surpresa. Ele voltou a encará-la. Havia algo naquela mulher. Uma coragem tranquila, uma bondade que não pedia nada em troca. Há quanto tempo? Perguntou ele. Você chegou durante a noite, agora é manhã. E a transformação aconteceu com o amanhecer. Aveline hesitou, depois continuou. A marca no seu peito. Eu conheço esse símbolo. Erindor fechou os olhos. Claro que ela conhecia. Todo habitante daquelas terras conhecia. Então você sabe quem eu sou. Erindor Vaeltorn Arcavel, o rei de Vaelorn. A voz dela era suave, sem julgamento. Aquele que desapareceu há 10 anos. Aquele que foi amaldiçoado há 10 anos, corrigiu ele amargo. Aveline pegou outro cobertor da poltrona e o estendeu sobre ele, cobrindo sua nudez com respeito. Como isso aconteceu? Erindor respirou fundo. A memória ainda doía como ferida aberta. Tentei salvar meu povo de uma praga antiga, uma magia corrompida que consumia as terras. Pausou. Fui ao encontro da fonte. Uma bruxa que guardava segredos esquecidos. Ela ofereceu uma solução, um ritual, mas tinha um preço. A maldição. Sim, a voz dele era apenas um sussurro agora. Fui condenado a vagar entre as formas até que alguém me acolhesse. Não por dever, não por medo, mas por compaixão genuína. Aveline sentou-se sobre os calcanhares, absorvendo cada palavra. E se ninguém fizesse isso, eu permaneceria lobo para sempre, até a morte. O vento lá fora diminuiu. A nevasca estava passando. A luz do sol começava a atravessar as nuvens, lançando raios pálidos através da janela. Quantos anos você passou assim? Perguntou Aveline. 10. Erindor olhou para as próprias mãos. 10 anos fugindo, me escondendo, vivendo como animal. E sua família, seu reino? Não tenho família. Meus pais morreram quando eu era jovem. A dor na voz era evidente. Quanto ao reino, deixei nas mãos de meu conselheiro mais confiável. Disse a ele para me declarar morto se eu não voltasse em 1 ano. Mas você não morreu. Não. Ele a encarou novamente. Até ontem à noite eu acreditava que morreria. Tinha desistido. Aveline sentiu algo apertar em seu peito. Conhecia aquele tipo de desespero, aquela solidão que corroía por dentro. Mas agora você está livre. Erindor balançou a cabeça devagar. A maldição ainda não foi quebrada completamente, apenas pausada. O que quer dizer? Eu transformo novamente ao anoitecer. Frustração tingiu suas palavras. E continuarei transformando até aceitar voltar ao trono e enfrentar o que deixei para trás. Então volte. Ele deu uma risada seca, sem humor. Não é tão simples. Vaelorn mudou. 10 anos é muito tempo. E eu... Pausou. A mandíbula tensa. Eu não sei mais como ser rei. Aveline segurou a mão dele. O toque foi inesperado. Erindor congelou. Talvez não precise ser o rei que era antes. Talvez precise ser o rei que você é agora. Os olhos dele se arregalaram levemente. Ninguém havia falado com ele assim em 1 década. Batidas súbitas na porta quebraram o momento. Aveline soltou a mão dele e se levantou rapidamente. Erindor tentou se mexer, mas ela o deteve com um olhar. Fique quieto. Mais batidas, mais insistentes. Aveline! A voz rouca de Maeron atravessou a madeira. Abra essa porta. Vi fumaça. Você está bem? Aveline olhou para Erindor.
depois para a porta. O pânico começou a subir. "Um momento!" gritou. "Agora, Aveline! A nevasca passou, mas ainda há perigo." Erindor sussurrou rápido. "Ele não pode me ver assim. Eu sei. Se descobrirem quem eu sou, eu sei." Aveline olhou ao redor desesperada. "O quarto dos fundos! Rápido!" Erindor se arrastou, ignorando a dor. Aveline o ajudou a se levantar e o guiou até o pequeno quarto. Fechou a porta assim que ele entrou. As batidas ficaram mais fortes. "Aveline!" Ela correu até a entrada, ajeitou o cabelo e abriu. Meron estava ali, robusto e desconfiado como sempre. Os olhos dele varreram o interior da cabana. Viram o sangue seco no tapete, os panos sujos, a agulha e linha. "O que aconteceu aqui?" Aveline forçou um sorriso tranquilo. "Um lobo ferido. Cuidei dele durante a noite." Maeron franziu a testa. "E onde ele está?" "Fugiu ao amanhecer." O homem não pareceu convencido. Deu um passo para dentro. "Aveline, você sabe que não pode confiar em..." E então parou. Porque no chão, ao lado do tapete, estava algo que não deveria estar ali. Um anel de prata, antigo, com o brasão real de Vailorn gravado. Maeron se abaixou e o pegou. Virou-se lentamente para Aveline, os olhos cheios de suspeita. "De quem é isso?" Aveline sentiu o sangue gelar. O anel brilhava na mão calejada de Maeron, como uma acusação silenciosa. Ela precisava pensar rápido. "Achei na neve há alguns dias." A mentira saiu mais suave do que esperava. "Pensei que pudesse ser valioso." Maeron girou o anel entre os dedos, examinando o brasão com atenção. A desconfiança ainda marcava seu rosto. "Isso não é qualquer anel, Aveline. É da realeza. Eu sei. Por isso guardei." "E por que não me mostrou antes?" "Porque não é da sua conta." As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Maeron ergueu os olhos surpreso. Aveline raramente falava assim com ele. O homem deu mais um passo para dentro, os olhos vasculhando cada canto da cabana. Parou ao avistar os enfaixamentos sujos, o sangue ainda fresco em alguns panos. "Esse lobo deve ter estado muito ferido." Estava. "Estranho que tenha conseguido fugir tão rápido." Aveline cruzou os braços, bloqueando sutilmente a visão dele para o corredor que levava ao quarto dos fundos. "Os animais são resistentes, Maeron. Você sabe disso." Ele não respondeu imediatamente. Apenas continuou estudando o ambiente. O silêncio se estendeu, pesado e desconfortável. Finalmente Maeron suspirou e devolveu o anel para a mão dela. "Tenha cuidado, Aveline." A voz era séria agora. "Há rumores no vilarejo. Dizem que algo estranho está acontecendo nas montanhas. Lobos maiores que o normal. Pegadas que desaparecem. E agora, esse anel. São apenas histórias. Histórias costumam ter um fundo de verdade." Ele se virou para sair, mas parou na porta. "Se precisar de ajuda, me chame. Não tente resolver tudo sozinha." "Nunca tento", mentiu ela. Maeron a estudou por mais um momento, então assentiu e saiu. Aveline fechou a porta assim que ele desceu os degraus. Trancou. Encostou a testa na madeira fria e soltou o ar que estava prendendo. "Ele se foi?" A voz de Erindor veio baixa do quarto. "Sim, passos leves." Ele apareceu no corredor, ainda envolto no cobertor. O rosto estava pálido, os ferimentos claramente incomodando. "Você mentiu por mim." "Menti para me proteger também." Aveline se afastou da porta. "Se Maeron souber quem você é, o vilarejo inteiro saberá em horas. E isso seria ruim? Você quer enfrentar multidões de pessoas exigindo respostas? Explicações sobre onde esteve? Por que abandonou o reino?" Erindor desviou o olhar. "Não. Então é melhor você continuar sendo apenas um lobo ferido que fugiu." Ele caminhou até a janela, observando a neve que ainda cobria tudo lá fora. A luz do sol finalmente atravessava as nuvens completamente, iluminando o mundo branco. "Quanto tempo tenho?" Aveline se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. "Até o anoitecer, segundo você disse. E depois volto a ser lobo." "Sim." Erindor fechou os olhos. A frustração era palpável. 10 anos nessa maldição. 10 anos fugindo. E quando finalmente tem uma chance de quebrar isso completamente, você tem medo. A palavra o atingiu como flecha certeira. Ele abriu os olhos e a encarou. "Não é medo. Então o que é?"
Responsabilidade. A voz dele carregava um peso antigo. Eu deixei meu povo. Abandonei tudo que jurei proteger. Como posso voltar agora e dizer que mereço governar? Aveline se moveu mais perto, tão perto que conseguia ver as pequenas cicatrizes que marcavam os braços dele, feridas de batalhas passadas. Você não abandonou por covardia. Fez uma escolha impossível, uma escolha que me custou tudo e salvou seu reino da praga. Erindor a olhou intensamente. Como pode ter tanta certeza? Porque você não seria amaldiçoado se não tivesse sucesso. A magia não pune fracassos, ela pune sacrifícios. As palavras pairaram entre eles. Erindor não havia pensado dessa forma. Nunca. Aveline estendeu a mão. Ele olhou para os dedos delicados, depois para o rosto dela. Venha, preciso trocar seus enfaixamentos. Dessa vez, ele não resistiu. Deixou que ela o guiasse de volta para perto da lareira. Sentou-se no tapete enquanto Aveline pegava novos panos e ervas. Ela trabalhou em silêncio, removendo os enfaixamentos antigos com cuidado. Os ferimentos estavam cicatrizando mais rápido do que o normal. A magia ainda trabalhava dentro dele. Você tem jeito para isso, comentou Erindor, observando as mãos dela. Minha mãe me ensinou. Ela era curandeira também. Era? Morreu há 3 anos, no inverno. Aveline não levantou os olhos enquanto limpava um corte. Meu pai foi com ela. A febre levou os dois em 1 semana. Sinto muito. Eu também. O silêncio voltou, mas diferente agora, mais confortável, compartilhado. Erindor observou o rosto concentrado dela, as pequenas rugas de preocupação na testa, a forma como mordia levemente o lábio inferior quando focada. Por que você vive sozinha aqui? Porque as pessoas fazem muitas perguntas. Ela finalmente o encarou, um meio sorriso nos lábios. Como você agora? Ele quase sorriu de volta. Quase. Justo. Aveline terminou de enfaixar a pata que tinha sido ferida. A mão dele, agora. Os dedos eram longos, fortes. Ela segurou por um momento a mais do que necessário. Vai doer quando você transformar novamente. Sempre dói. Podemos tentar. Não há nada que possa fazer. Mas a voz dele era gentil. Mas obrigado por tentar. Os olhos deles se encontraram. Verde musgo e azul gelo. E naquele instante, algo passou entre eles. Uma faísca, um reconhecimento. Erindor se inclinou levemente para a frente. Aveline não recuou. A distância diminuiu. Centímetros, milímetros. O coração dela disparou. Ela conseguia sentir o calor dele, o cheiro de pinho e neve. Seus lábios quase se tocaram. E então, a porta explodiu. Ambos saltaram para trás. Aveline virou-se de supetão. Lisene entrou como vendaval, os cabelos loiro-pálidos desarrumados, os olhos cinza claros arregalados, um livro velho pressionado contra o peito. Aveline, você não vai acreditar no que descobri. Ela parou abruptamente ao ver Erindor. O livro quase caiu de suas mãos. Quem é ele? Aveline se levantou rapidamente, posicionando-se entre a amiga e Erindor. Lisene, não é... Mas a jovem já estava olhando além dela, para o homem de cabelos prateados, para a marca luminosa que brilhava fraca em seu peito, mesmo sob o cobertor. Os olhos dela se arregalaram ainda mais. Não, a voz era apenas um sussurro. Não pode ser. Erindor também se levantou, tenso. Lisene deu um passo trêmulo para a frente, o livro agora aberto em uma página marcada. Uma ilustração antiga mostrava exatamente a mesma runa que brilhava no peito de Erindor. Você é ele. As palavras saíram entrecortadas. Você é o rei amaldiçoado. E antes que qualquer um pudesse responder, ela deixou o livro cair e correu para fora, gritando: Guardas, guardas do reino, ele está aqui, o rei perdido está aqui. Aveline não pensou. Agarrou o braço de Erindor e o puxou em direção aos fundos da cabana. Precisamos sair, agora. Ele tropeçou, ainda fraco dos ferimentos, mas se recuperou rápido. A adrenalina tomou conta. Para onde? A floresta. Há um caminho que poucos conhecem. Aveline pegou um casaco grosso do gancho na parede e jogou para ele. Erindor vestiu rapidamente, ignorando a dor que pulsava em cada movimento. Ela pegou outro para si, além de uma bolsa de couro, onde guardava suprimentos básicos. Lá fora,
Os gritos de Lisanne ecoavam pela neve. Ele está aqui! O rei está vivo! Vozes masculinas responderam ao longe, pesadas, armadas. Aveline abriu a porta dos fundos e saiu primeiro, verificando o caminho. Tudo parecia claro. Fez sinal para Erindor seguir. Eles correram pela neve profunda. Cada passo afundava até o joelho. O frio cortava o rosto como lâminas, mas não podiam parar. Atrás deles, a cabana de Aveline já estava cercada. Homens armados com tochas e lanças invadiam o lugar que, há poucos minutos, era refúgio seguro. Bah, por aqui! Aveline apontou para uma trilha estreita entre pinheiros gigantes. Entraram na floresta. As árvores bloqueavam parcialmente a luz do sol, criando sombras longas e frias. A neve era menos profunda ali, permitindo que se movessem mais rápido. Erindor olhou para trás. Conseguia ouvir os gritos ficando mais distantes, mas sabia que não teriam muito tempo. Eles vão nos seguir, eu sei. Aveline não diminuiu o ritmo, mas esse caminho é confuso. Demora horas até descobrirem para onde fomos. E para onde estamos indo? Há uma caverna a 2 horas daqui. Meu pai me levava lá quando criança. Ninguém mais sabe dela. Correram por mais 20 minutos até que Erindor começou a mancar. A perna ferida não aguentava mais. Aveline percebeu e parou, segurando o braço dele. Você está sangrando de novo. Ele olhou para baixo. O sangue manchava a calça improvisada que ela havia dado. Os pontos tinham aberto com o esforço. Vou ficar bem. Não, não vai. Ela olhou ao redor. Ali, aquela pedra grande. Podemos descansar 5 minutos. Não era pedido, era ordem. Erindor não discutiu. Deixou que ela o guiasse até a formação rochosa e se sentou pesadamente. A respiração saía em nuvens brancas. Aveline se ajoelhou e examinou a perna. Precisava refazer os enfaixamentos, mas não tinha tempo nem material adequado. Isso vai doer. Rasgou uma tira do próprio casaco e amarrou firme ao redor da ferida. Erindor apertou os dentes, mas não fez som. Por que está fazendo isso? Perguntou ele quando ela terminou. Aveline levantou os olhos. O quê? Fugindo comigo, abandonando sua casa. Você não me deve nada. Você também não me devia nada. E ainda assim aguentou uma noite inteira como lobo ferido na minha porta. Isso é diferente. Como? Erindor hesitou. Eu não tinha escolha. Estava morrendo. E eu não tenho escolha agora. A voz dela era firme. Se eu te deixar, eles vão te capturar. Ou pior, e daí? Talvez seja isso que eu mereço. Aveline se levantou abruptamente, os olhos verde-musgo brilhando de raiva. Pare com isso. Pare de agir como se sua vida não valesse nada. A intensidade a pegou de surpresa. Erindor também. Você não entende? Eu entendo perfeitamente. Ela deu um passo à frente. Você carrega culpa por escolhas que fez para salvar outros. Eu também carreguei. Meus pais morreram porque eu não consegui curá-los. Porque não fui boa o suficiente. Rápida o suficiente. A voz dela quebrou no final. Lágrimas brilharam, mas não caíram. Aveline, mas sabe o que aprendi? Ela enxugou os olhos com raiva. Que ficar preso no passado não honra ninguém. Meus pais não queriam que eu me destruísse por não ter podido salvá-los. E seu povo não quer um rei que desistiu de viver. O silêncio caiu entre eles. Apenas o vento nas árvores e a respiração pesada de ambos. Erindor se levantou devagar. Ficou diante dela. Tão perto que Aveline precisou erguer o rosto para encará-lo. Você é incrível, sussurrou ele. Sou prática. Não, você é corajosa, bondosa e a única pessoa em 10 anos que me fez querer tentar novamente. O coração de Aveline acelerou. Ela viu quando os olhos dele desceram para seus lábios. Viu a hesitação, a vontade. Desta vez, ninguém os interrompeu. Erindor inclinou a cabeça e a beijou. Foi suave no início, cuidadoso, como se tivesse medo de quebrá-la. Mas quando Aveline respondeu, entrelaçando os dedos nos cabelos prateados dele, o beijo se aprofundou. 10 anos de solidão, de dor, de silêncio, tudo derreteu naquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Aveline encostou a testa na dele. Vamos sobreviver a isso. Juntos? Juntos. Um uivo rasgou o ar. Distante, mas claro, vinha da direção de onde tinham vindo. Erindor congelou, reconheceu o som. Cães de caça. Aveline empalideceu. Já, mas são horas de caminho.
Eles têm rastreadores. Erindor já estava se movendo, ignorando a dor. E agora tem nosso rastro. Correram novamente, mais rápido, mais desesperados. A floresta parecia infinita, mas Aveline conhecia cada curva, cada árvore marcada. Quanto falta? Ofegou Erindor. Meia hora, talvez menos. Outro uivo, mais próximo. E então vozes, homens gritando ordens. Espalhem-se, eles não podem ter ido longe. Aveline pegou a mão de Erindor e puxou para a esquerda, saindo da trilha. Correram entre arbustos densos que arranhavam a pele. Pularam sobre troncos caídos, escorregaram em pedras cobertas de musgo. A respiração de Erindor estava ficando irregular. Ele estava no limite. Aguente firme, implorou Aveline. Só mais um pouco. Mas quando atravessaram uma clareira, encontraram algo que fez o sangue de ambos gelar. 5 homens armados, esperando. No centro deles, segurando uma espada longa, estava um homem que Erindor reconheceu imediatamente. Cabelos negros como carvão, olhos cor de âmbar frio, uma cicatriz atravessando o rosto do olho esquerdo até a mandíbula. Teron, seu antigo general, o homem que Erindor havia deixado no comando do reino. Teron sorriu. Não foi um sorriso gentil. Majestade, que surpresa reencontrá-lo depois de tanto tempo. Erindor deu um passo à frente, colocando Aveline atrás dele. Teron, pensamos que estava morto. O general inclinou a cabeça. Mas aqui está, vivo e acompanhado. Os olhos âmbar deslizaram para Aveline. Ela sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ela não tem nada a ver com isso, disse Erindor, a voz tensa. Pelo contrário, Teron deu um passo à frente. Ela tem tudo a ver. Afinal, foi ela quem quebrou sua maldição, não foi? Silêncio pesado. Como você sabe sobre a maldição? O sorriso de Teron se alargou. Porque fui eu quem pagou a bruxa para lançá-la. O mundo pareceu parar. Erindor encarou o homem que havia confiado com seu reino. O homem que considerava irmão. Você? A palavra saiu rouca, carregada de traição. Teron inclinou a cabeça, o sorriso cruel ainda nos lábios. Surpreso? Não deveria. Sempre fui o mais adequado para o trono. Você era fraco demais, gentil demais. Eu confiei em você. E esse foi seu primeiro erro. Teron deu mais um passo. Os outros guardas se moveram com ele, cercando. O segundo foi acreditar que poderia salvar o reino sozinho. Erindor sentiu a raiva queimar dentro do peito. A maldição respondeu, fazendo seus olhos brilharem azul gelo. A praga, você a causou. Claro que não, mas quando ela surgiu, viu uma oportunidade. Teron gesticulou casualmente com a espada. Convenci você de que a bruxa poderia ajudar, que havia um ritual. E você, desesperado para salvar seu precioso povo, foi direto para a armadilha. Aveline sentiu náusea. A frieza na voz daquele homem era antinatural. Por quê? Perguntou Erindor. O que você ganhou? 10 anos de reinado. Teron abriu os braços. 10 anos construindo meu próprio legado. Vaelorn prosperou sob meu comando, e ninguém sentiu sua falta. A dor nas palavras atingiu Erindor mais forte que qualquer lâmina. Aveline segurou a mão dele, apertando em apoio silencioso. Você estava errado, disse ela, a voz firme apesar do medo. Se ninguém sentisse falta, você não estaria aqui agora, desesperado para capturá-lo. Os olhos de Teron se estreitaram. A mulherzinha tem língua afiada, e você tem coração podre. Teron deu uma risada seca. Guardas, matem o rei, tragam a mulher viva. Os homens avançaram. Erindor rugiu. Não foi só um humano. Foi o rugido de um lobo alfa. O poder ancestral explodiu dele, fazendo a neve ao redor vibrar. A transformação começou, mesmo sendo dia, mesmo não sendo noite. Ossos estalaram, músculos se expandiram. A pele deu lugar à pelagem branca. Em segundos, o homem desapareceu e o lobo tomou seu lugar. Mas diferente de antes, Erindor manteve consciência. Os olhos permaneceram azul gelo e inteligentes. Aveline recuou, maravilhada e assustada. O primeiro guarda atacou. Erindor desviou com facilidade sobrenatural e contra-atacou, as mandíbulas fechando no braço do homem. O guarda gritou e caiu. Outro veio por trás. Erindor girou e o acertou com as patas, jogando-o contra uma árvore. Patéticos, murmurou Teron.
Eu mesmo faço isso. Ele avançou com velocidade impressionante. A espada cortou o ar, mirando o pescoço do lobo. Erindor pulou para trás, mas a lâmina alcançou seu ombro. Sangue manchou a neve. Aveline gritou: "Não!" Theron aproveitou a distração. Girou e agarrou Aveline pelo braço, puxando-a contra ele. A espada pressionou a garganta dela. "Pare!" ordenou. "Ou ela morre!" Erindor congelou. O lobo rosnou baixo, perigoso, mas não se moveu. "Bom garoto!" Theron pressionou a lâmina mais forte. Aveline sentiu o metal frio contra a pele. "Agora transforme de volta. Como homem, você é mais fácil de matar." Erindor não tinha escolha. Lentamente, dolorosamente forçou a transformação reversa. Voltou à forma humana, nu e sangrando na neve. "Erindor, não!" começou Aveline. Mas Theron apertou o braço dela, silenciando. "Ajoelhe-se!" ordenou Theron. Erindor obedeceu. A derrota pesava em seus ombros. Theron sorriu vitorioso. 10 anos esperando por este momento. 10 anos garantindo que você nunca voltasse. E agora, finalmente, posso encerrar isso. Ergueu a espada. "Adeus, meu rei." A lâmina desceu. E Aveline mordeu o braço de Theron com toda a força que tinha. Ele gritou e a soltou. Aveline rolou para o lado. Erindor aproveitou o momento de distração e se lançou para a frente, mesmo ferido, tacleando Theron. Ambos caíram na neve, lutando pela espada. Aveline procurou algo, qualquer coisa. Seus olhos encontraram uma pedra afiada. Pegou e se jogou na luta, golpeando um dos guardas que tentava ajudar Theron. O caos se instalou. Erindor conseguiu tomar a espada. Rolou por cima de Theron e pressionou a lâmina contra o pescoço dele. "Me dê um motivo para não fazer o que você ia fazer comigo." Theron cuspiu sangue. "Porque você é fraco, sempre foi." "Não." Erindor pressionou mais. "Sou misericordioso. Existe diferença." Batidas de cascos, muitas, vindo rápido. Aveline olhou para trás e viu dezenas de cavaleiros emergindo da floresta. Estandartes reais tremulavam. "Mais guardas!" sussurrou desesperada. Mas Erindor viu algo que ela não viu. O símbolo nos estandartes não era o de Theron, era o antigo, o verdadeiro, o símbolo de Vaelorn. Os cavaleiros cercaram a clareira. No comando deles, uma mulher de armadura prateada desmontou. Tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos em coque severo, olhos castanhos afiados. "Comandante Serafine", disse Erindor, incrédulo. A mulher se ajoelhou. "Majestade, perdoe a demora. Quando soubemos que havia retornado, viemos o mais rápido possível." "Como a jovem, Lysenne?" Serafine apontou. Lysenne estava montada em um dos cavalos, pálida mas determinada. "Ela não foi avisar os guardas de Theron. Veio nos avisar, aos leais." Erindor sentiu alívio inundar seu peito. Olhou para Lysenne, que assentiu nervosamente. "Havia rumores", continuou Serafine, "de que Theron estava escondendo algo, que seu desaparecimento não foi acidente, mas nunca tivemos provas. Até agora", completou Erindor. Virou-se para Theron, ainda sob sua espada. O traidor sorriu mesmo derrotado. "Você acha que venceu? O reino está dividido. Metade me segue. Metade seguiria você, se soubessem que existe." Cuspiu de novo. "Haverá guerra civil, querido rei. E você precisará escolher entre seu trono e sua amada." Erindor olhou para Aveline. Ela estava coberta de neve e sangue, mas de pé, forte. "Não precisarei escolher, ingênuo." Serafine se aproximou. "Majestade, precisamos voltar para a capital. Há muito a resolver." Erindor assentiu. Levantou-se, entregando Theron aos guardas. "Prendam-no. Ele responderá por traição." Theron foi arrastado, ainda rindo. Isso não acabou. Aveline caminhou até Erindor. Ele a puxou em um abraço apertado. "Você está bem?" "Estou. E você?" "Agora sim." Serafine se aproximou, oferecendo um manto. Erindor aceitou e cobriu a si mesmo. "Majestade, há algo que precisa saber." "O quê?" A comandante hesitou. "Theron não mentiu sobre o reino estar dividido. E há outra coisa." Ela respirou fundo. "Ele tem um herdeiro, uma criança de 5 anos, e metade da nobreza já jurou lealdade a essa criança." Erindor sentiu o mundo tremer novamente. "Uma criança?" "Sim. E segundo a lei,
Se você não assumir o trono imediatamente e provar sua legitimidade, a criança tem direito à coroa. E Eveline segurou a mão dele. O que isso significa? Serafine olhou entre os dois. Significa que vocês têm 3 dias. 3 dias para chegar à capital, reunir apoio e realizar a cerimônia de coroação. Caso contrário, tudo estará perdido. O sol começou a se pôr. Erindor sentiu a maldição puxar. Ia transformar novamente. E dessa vez, não sabia se conseguiria voltar. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. A transformação veio como onda violenta. Erindor caiu de joelhos, os músculos se contraindo. Aveline se lançou ao lado dele. Não, ainda não. Mas a maldição não esperava. Os ossos estalaram, a pele se contorceu. Em segundos, o lobo branco estava de volta. Serafine recuou instintivamente, a mão indo para a espada. Não! Gritou Aveline, colocando-se entre eles. Ele ainda é ele, não vai nos machucar. O lobo ergueu a cabeça. Os olhos azul-gelo encontraram os dela. Havia reconhecimento ali, dor, mas também algo mais, determinação. Ele se levantou e começou a andar em direção ao sul. Parou, olhou para trás, esperando. Ele quer que sigamos, disse Lisene, ainda montada no cavalo. A jovem estudara lendas o suficiente para reconhecer linguagem corporal antiga. Serafine franziu a testa. Para onde? Aveline observou o lobo. Então entendeu. Para a capital. Ele sabe que não temos tempo a perder. A comandante hesitou. Depois assentiu. Muito bem. Montaremos acampamento em 2 horas. Precisamos de estratégia antes de entrar na cidade. Cavalgaram através da floresta enquanto a noite caía completamente. O lobo corria à frente, incansável, apesar dos ferimentos. Aveline montava ao lado de Lisene, observando a forma branca entre as árvores. Sinto muito, sussurrou Lisene, por ter gritado antes. Pensei que estava fazendo a coisa certa. Você estava. Aveline olhou para a amiga. Trouxe os guardas certos. Como sabia que podia confiar em Serafine? Não sabia. Aveline sorriu fraco. Mas você sim. Lisene corou levemente. Li sobre ela, nos registros antigos. Foi a primeira mulher a comandar a guarda real. Erindor a nomeou pessoalmente contra a vontade do conselho. Então ela é leal a ele, até a morte. Montaram acampamento em uma clareira protegida. Fogueiras foram acesas. Guardas se posicionaram em perímetro. Aveline procurou o lobo e o encontrou deitado próximo às árvores, afastado do calor e da luz. Pegou um cobertor e caminhou até ele. Os guardas a observaram nervosos, mas não interferiram. Sentou-se ao lado do lobo e estendeu o cobertor sobre ele. Erindor não se moveu. Apenas a observou com aqueles olhos antigos. 3 dias, disse ela baixinho. Conseguimos isso. O lobo inclinou a cabeça, apoiando no ombro dela. O gesto era tão humano, tão cheio de necessidade, que Aveline sentiu lágrimas queimarem. Vamos quebrar essa maldição, de verdade dessa vez. Serafine se aproximou, respeitando a distância. Posso falar com você? Aveline assentiu. Levantou-se e seguiu a comandante até perto da fogueira principal. O que acontece quando ele voltar a ser humano? Perguntou Serafine. Ao amanhecer, e a maldição? Só será quebrada completamente quando ele aceitar o trono. Veline cruzou os braços contra o frio. É o que a bruxa determinou. Serafine ficou em silêncio por um momento. Há algo que não contei na frente dos outros, sobre o herdeiro de Teron. Aveline sentiu o estômago apertar. O quê? A criança não é filho dele, é sobrinho, filho da irmã que morreu no parto. E por que isso importa? Porque Teron criou o garoto dizendo que Erindor era um covarde, que abandonou o reino. A voz de Serafine era pesada. A criança foi ensinada a odiar o verdadeiro rei. Tem 5 anos. É apenas uma criança que a nobreza pretende usar como peão. Serafine olhou para o lobo. E se Erindor aparecer exigindo o trono, haverá quem diga que ele quer matar o garoto. Aveline sentiu náusea. Ele nunca faria isso. Eu sei, você sabe. Mas o povo não sabe. Faz 10 anos. Então o que fazemos? Serafine suspirou. Precisamos de algo que prove inequivocamente que ele é o rei legítimo.
e que mostre ao povo que ele merece governar. A marca no peito dele, a runa. Qualquer um pode tatuar uma runa. Precisamos de mais. Lisanne surgiu das sombras, o livro velho pressionado contra o peito. Eu sei como. Ambas se viraram. O livro que trouxe tem mais que ilustrações. Lisanne abriu em uma página marcada. Tem o ritual completo, como a maldição foi lançada e como pode ser quebrada. Aveline pegou o livro. As palavras antigas dançavam à luz da fogueira. O que diz? Que a maldição só acaba quando 3 coisas acontecem. Lisanne apontou. Primeira, alguém deve acolher o rei em sua forma mais vulnerável sem medo. Você fez isso. Segunda, o rei deve aceitar que é digno de governar, que seu sacrifício teve significado. Aveline olhou para o lobo. Ele observava de longe. Ele ainda não aceita isso completamente. E a terceira? Perguntou Serafine. Lisanne hesitou. A terceira é a mais difícil. O rei deve provar seu valor não com força ou batalha, mas com um ato de sacrifício genuíno. Deve escolher entre o que quer e o que é certo. Fale claro, ordenou Serafine. Lisanne olhou para Aveline com tristeza. Ele precisa escolher entre o trono e a pessoa que quebrou a maldição, entre governar e amar. As palavras caíram como pedras. Aveline recuou. Não, tem que haver outra forma. Não há. Lisanne tocou o braço dela. A magia exige equilíbrio. Ele ganhou você quando perdeu tudo. Agora precisa estar disposto a perder você para ganhar tudo de volta. Isso é cruel. É antigo. A jovem fechou o livro. E absoluto. Serafine olhou entre as duas mulheres. Então o que fazemos? Aveline se afastou, caminhando até a beirada do acampamento. Precisava pensar, processar. Erindor havia se sacrificado uma vez para salvar o reino. E agora a magia exigia que ele se sacrificasse novamente. Mas dessa vez, o sacrifício seria ela. Lágrimas finalmente caíram, silenciosas, amargas. Ela mal o conhecia. Foram apenas horas juntos, mas naquelas horas havia encontrado algo que procurava a vida inteira. Conexão, propósito, alguém que havia. E agora precisaria abrir mão. O lobo se aproximou silenciosamente. Pressionou o focinho contra a mão dela. Aveline olhou para baixo e viu compreensão nos olhos dele. Ele sabia, de alguma forma, sabia. Não vou deixar você escolher, sussurrou ela. Quando amanhecer, quando você voltar, não vou deixar essa decisão cair sobre você. O lobo gemeu baixo, triste. Você nasceu para ser rei. E eu, a voz dela quebrou. Eu nasci para curar, para ajudar, e te ajudar significa te deixar ir. Ela se ajoelhou e abraçou o pescoço dele. O lobo não se moveu, apenas deixou que ela chorasse contra a pelagem branca. E quando finalmente se separaram, Aveline já havia tomado sua decisão. Ao amanhecer, quando a transformação revertesse, ela partiria. Desapareceria antes que Erindor precisasse escolher. Porque algumas formas de amor exigem ausência, não presença. E ela o amava o suficiente para deixá-lo livre. O sol nasceu entre as montanhas. Os primeiros raios tocaram o acampamento. Aveline observou de longe enquanto o lobo começava a se transformar. Viu quando Erindor voltou à forma humana, confuso e desorientado. Viu quando Serafine se aproximou com roupas e notícias. E então, enquanto todos estavam distraídos, Aveline pegou seu pequeno saco de provisões e desapareceu na floresta. Quando Erindor finalmente procurou por ela, perguntando onde estava, Lisanne entregou uma carta. Ele abriu com mãos trêmulas e leu. 3 palavras apenas. Salve seu reino. Erindor esmagou a carta na mão. A dor no peito era física, cortante. Não! A voz saiu rouca. Não, ela não pode. Serafine tocou seu ombro. Majestade, precisamos partir. A capital está a 1 dia de viagem. Não vou a lugar nenhum sem ela. Mas o prazo... Que se dane o prazo! Ele girou, os olhos brilhando daquela forma sobrenatural. Não vou deixá-la se sacrificar por mim. Lisanne deu um passo à frente, hesitante. Majestade, ela fez isso porque te ama. Não podemos desperdiçar. Ela fez isso porque acha que não tem escolha. Erindor já estava se movendo, pegando provisões. Mas sempre há escolha. Serafine bloqueou o caminho. Se não chegarmos à capital em 2 dias, Teron vence. Seu sobrinho assume. O reino se divide.
A voz era dura, mas não cruel. Aveline sabia disso quando partiu. Então irei sozinho, vocês sigam para a capital. Não podemos permitir isso. Erindor a encarou. Por um momento, não era homem nem lobo. Era rei. A autoridade ancestral irradiava dele. Não estou pedindo permissão, comandante. Serafine sustentou o olhar por longos segundos. Depois, surpreendentemente, se ajoelhou. Então vou com você. Não é necessário. Com todo respeito, majestade. Ela se levantou. Porque quando a encontrarmos e você precisar fazer a escolha verdadeira, vai precisar de testemunhas, de alguém que conte ao reino o que fez. Erindor abriu a boca para discutir, mas fechou. Ela tinha razão. Lisanne, leve os outros para a capital. Preparem o terreno. Serafine começou a dar ordens. Espalhem a notícia que o rei vive. Cuidado com os leais a Teron. A jovem assentiu, pálida, mas determinada. E quanto ao herdeiro, protejam a criança. Não é culpa dele nascer em meio a isso. A voz de Erindor era firme. Quem tocar no garoto responderá a mim. Lisanne sorriu levemente. Agora fala como rei. Em minutos, estavam prontos. Erindor e Serafine partiram a pé, seguindo os rastros de Aveline. Eram sutis, mas ele os sentia. Algo na maldição, algo na conexão entre eles, puxava-o na direção certa. Como saberá quando a encontrar? Perguntou Serafine enquanto caminhavam. Saberei. Eles atravessaram vales e riachos congelados. A manhã se transformou em tarde. Erindor não parava. Mal respirava entre as passadas. Majestade, precisamos descansar. Não há tempo. Se cair de exaustão, não vou cair. Mas seu corpo discordava. Os ferimentos recentes, as transformações constantes, o estresse, tudo cobrava preço. Ele tropeçou em uma raiz e quase caiu. Serafine o segurou. 5 minutos. Água, comida, ou não chegará a lugar nenhum. Erindor sabia que ela estava certa. Sentou-se em uma pedra, bebeu água, forçou pão seco goela abaixo. Por que está fazendo isso? Perguntou Serafine. Arriscando tudo por ela? Porque ela é a primeira pessoa em 10 anos que me viu. Não o rei, não o lobo, só eu. Ele olhou para as próprias mãos. E porque pela primeira vez, desde a maldição, quero viver, não apenas sobreviver. Serafine assentiu lentamente. Minha mãe costumava dizer que reis governam nações, mas são governados por seus corações. Sábia mulher. Era um sorriso triste. Morreu defendendo seu pai. Erindor se lembrou. Serafine tinha apenas 15 anos quando aquilo aconteceu. Sinto muito. Nunca agradeci adequadamente pelo sacrifício dela. Não precisa. Ela acreditava em você. A comandante se levantou. E eu também. Por isso vou te ajudar a encontrá-la e a fazer a escolha certa. Eles continuaram. O sol começou a descer. E então Erindor parou abruptamente. Está perto. Como sabe? Ele apontou. Fumaça. Fina, quase invisível, subindo entre as árvores à frente. Correram, atravessaram arbustos densos e encontraram uma pequena gruta escondida por rochas. Dentro, uma fogueira pequena e Aveline. Ela estava sentada, abraçando os joelhos, o rosto enterrado nos braços, chorando silenciosamente. Erindor sentiu algo se partir dentro dele. Aveline. Ela levantou a cabeça bruscamente, os olhos verde-musgo arregalados, vermelhos de lágrimas. Não. Levantou-se rapidamente. Não deveria estar aqui. Nem você. Erindor, por favor. A voz dela quebrou. Deixe-me fazer isso. Deixe-me te libertar. Ele caminhou até ela, devagar, como se aproximando de algo frágil. Você acha que me liberta me deixando? É o que a maldição exige. A maldição exige sacrifício. Ele parou à frente dela, mas não diz qual. Aveline balançou a cabeça. Você não entende, Lisanne explicou. A terceira condição. Eu sei. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Escolher entre o que quero e o que é certo. Exatamente. E você quer ficar comigo, mas é certo governar seu reino. Não. Os olhos azul gelo perfuraram os dela. Você está errada. Como posso estar errada? Está no livro? Está, mas a interpretação está errada. Erindor limpou uma lágrima do rosto dela com o polegar. A escolha não é entre você e o reino. É entre desistir e lutar.
Aveline piscou, confusa. Não entendo. Durante 10 anos, escolhi o caminho fácil. Fugir, me esconder, aceitar a maldição como punição. Sua voz era firme agora. O que eu quero é continuar assim, sozinho, seguro, sem riscos. Mas o que é certo é lutar, voltar, governar e fazer isso ao seu lado. Ele pressionou a testa na dela. Você é parte do que é certo, Aveline, não o oposto. Serafine observava da entrada da gruta um pequeno sorriso nos lábios. O sacrifício, disse ela, não é você, é o medo dele. Aveline sentiu algo se desfazer dentro dela. Lágrimas novas caíram, mas diferentes. Esperança. Tem certeza? Absoluta. Erindor a puxou em um abraço. Vamos juntos, enfrentamos juntos, vencemos juntos. E enquanto ele a segurava, algo aconteceu. A marca no peito dele começou a brilhar, intenso, dourado. A luz preencheu a gruta. Aveline recuou, maravilhada. Erindor olhou para baixo. A runa estava mudando, expandindo, criando novos padrões. Está acontecendo, sussurrou Serafine. O brilho aumentou, tanto que precisaram cobrir os olhos. E quando finalmente diminuiu, Erindor caiu de joelhos, mas não em dor, em alívio. Acabou. A voz saiu em soluço. Finalmente acabou. Aveline se ajoelhou ao lado dele. A maldição quebrada. Ele olhou para ela, lágrimas nos olhos. Completamente. Serafine se aproximou. Precisamos testar. Eles esperaram o anoitecer. E quando a noite caiu completamente, Erindor permaneceu humano, sem transformação, sem dor, sem lobo, apenas homem, livre. Aveline o abraçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Conseguimos. Sim, ele a beijou. Profundo, verdadeiro. Conseguimos. Mas a celebração durou pouco. Um dos guardas que Serafine havia mandado retornar apareceu, cavalo espumando. Comandante! Ele desmontou correndo. A capital. Teron escapou. Tomou o castelo e tem o herdeiro como refém. O sangue de Erindor gelou. Quando? 2 horas atrás. Ele ameaça matar a criança se você não se entregar até o amanhecer. A notícia caiu como raio. Teron havia escapado e tomado o castelo. Erindor olhou para Aveline, ainda nos braços dele após o reencontro. Não podia perdê-la agora, não depois de tudo. Vou com você, disse ela antes que ele pudesse falar. É perigoso, eu sei. Aveline segurou o rosto dele. Mas não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Ele assentiu. Não havia tempo para discutir. Montaram nos cavalos que os guardas trouxeram. Serafine já estava montada, dando ordens rápidas. É uma armadilha óbvia, disse a comandante. Eu sei, Erindor esporeou o cavalo. Mas não posso deixar uma criança morrer por minha causa. Cavalgaram através da noite. A lua cheia iluminava o caminho. Aveline segurava firme a cintura de Erindor, sentindo os músculos tensos sob as roupas. Você tem um plano? Perguntou ela. Sempre tenho um plano. Qual? Ainda estou trabalhando nele. Apesar do medo, ela quase sorriu. A capital surgiu no horizonte. Muralhas altas, torres de vigia. E no centro, o castelo real. Bandeiras tremulavam, mas não eram as corretas. Eram negras, o símbolo de Teron. Pararam a 100 metros do portão principal. Guardas os esperavam. Dezenas. Um homem saiu das sombras. Cabelos grisalhos, rosto marcado. Vestia armadura parcial. Sou Aldric, capitão da guarda leal ao verdadeiro rei. Ele se ajoelhou. Majestade, tentamos impedir, mas Teron tinha cúmplices dentro do castelo. O herdeiro está vivo, no salão do trono. Teron o mantém lá, com uma faca no pescoço da criança. Aveline sentiu náusea. Uma criança, apenas 5 anos. Quantos homens você tem? Perguntou Serafine. 40 leais, mas Teron tem 60 dentro, e o povo está dividido. Metade não sabe em quem acreditar. Erindor desmontou. Aveline desceu logo depois. Preciso entrar. É suicídio, disse Aldric. É necessário. Erindor olhou para Serafine. Reúna os leais. Quando eu der o sinal, invadam. Que sinal? Ele tocou o peito, onde a runa ainda brilhava suavemente. Vocês saberão. Virou-se para Aveline. Os olhos dela já brilhavam de lágrimas. Não pense nisso. Ele tocou o rosto dela. Voltarei. Promete? Prometo. Beijou-a. Doce. Profundo. Porque finalmente tenho algo pelo que viver. E então caminhou sozinho em direção ao portão. Os guardas de Teron o cercaram imediatamente. Espadas apontadas. Mas não atacaram. Esperavam ordens.
as portas do castelo se abriram. Teron surgiu no topo da escadaria, segurando uma criança pequena. O garoto tinha cabelos negros, olhos castanhos arregalados de medo. A faca pressionava levemente a garganta dele. "Bem-vindo ao lar, majestade." A voz de Teron ecoou. Sentiu saudades? Erindor subiu os degraus devagar, cada passo calculado. "Solte o garoto, Teron." "Por quê? Ele é meu trunfo, minha garantia. Ele é uma criança inocente. Como você era quando assumiu o trono jovem demais." Teron riu amargo. "Ninguém te chamou de inocente quando mandou meu pai para o exílio." Erindor parou. Seu pai era corrupto, roubava do povo. Ele fazia o que era necessário para sobreviver em tempos difíceis. Saliva espumava nos cantos da boca de Teron. "E você o destruiu. Eu o responsabilizei. A diferença, não para mim." A criança começou a chorar. Pequenos soluços desesperados. Erindor ergueu as mãos. "Está bem, você venceu. Me entrego. Só solte o garoto." Teron estreitou os olhos. "Como sei que não é truque? Porque eu sou o homem que você conhece." Erindor deu mais um passo. Aquele que sempre escolhe salvar outros, mesmo que custe tudo. Silêncio pesado caiu. Teron estudou o rosto dele, procurando mentira, encontrando apenas verdade. De joelhos, Erindor obedeceu. Ajoelhou-se no chão frio de pedra. Teron empurrou a criança para a frente. O garoto correu, tropeçando, caindo nos braços de um guarda leal que surgiu das sombras. Seguro. Teron apontou a faca para Erindor. Finalmente posso acabar com isso." "Pode." Erindor não desviou o olhar. "Mas matar um rei desarmado de joelhos não te faz rei, te faz covarde." As palavras atingiram como chicote. Teron rugiu e avançou, mas Erindor estava pronto. Rolou para o lado, pegou a espada de um guarda caído e girou em tempo de bloquear o golpe. O choque do metal ecoou pela praça, e naquele momento a runa no peito de Erindor explodiu em luz, dourada, brilhante, inegável. A marca do rei verdadeiro. O povo que observava das janelas e telhados começou a murmurar, depois a gritar: "É ele! É o rei!" O rei perdido voltou. Serafine deu o sinal. Os guardas leais invadiram. A batalha começou, mas foi breve. Muitos dos soldados de Teron largaram as armas ao ver a luz, ao ver a prova inegável. Teron lutou como desesperado. Golpes selvagens, sem técnica, pura raiva. Erindor bloqueou cada um, não revidava, apenas defendia. "Desista", disse. "Acabou." "Nunca!" O golpe final veio rápido. Teron se lançou com tudo. Erindor desviou e, em um movimento fluido, desarmou-o. A espada do traidor caiu com estrondo. Teron ficou ali, derrotado, aos prantos. "Mate-me, termine isso." Erindor abaixou a espada. "Não, você vai viver. Vai responder por seus crimes, mas viverá." Virou-se para os guardas. "Levem-no. Prisão. Julgamento justo." Aldrich segurou Teron. O homem foi arrastado, ainda gritando ameaças vazias. E então, do portão, Aveline surgiu correndo. Lançou-se nos braços de Erindor. Ele a segurou firme, enterrando o rosto nos cabelos dela. "Acabou", sussurrou ele. Finalmente acabou. O povo se reuniu. Centenas, milhares, saindo de casas, de becos, das sombras. E quando viram o rei, a marca brilhante, começaram a se ajoelhar. Um por um, até que toda a praça estava ajoelhada. Erindor olhou ao redor, para o povo que abandonara 10 anos atrás, e que agora o recebia de volta. "Levante-se", disse, a voz firme mas gentil. "Um rei não governa súditos de joelhos, governa iguais de pé." Lentamente, eles se levantaram e começaram a aplaudir. O som cresceu, ecoou pelas ruas, encheu a noite. 3 dias depois, a cerimônia de coroação aconteceu no salão do trono. Erindor vestia as roupas reais, mas recusou a coroa pesada de ouro. Pediu uma simples, prata, com o símbolo do lobo gravado. E ao seu lado, não como rainha, mas como conselheira e companheira, estava Aveline. Ela usava vestidos simples de lã azul. Nada de joias extravagantes, apenas ela mesma. E quando Erindor olhou para ela durante o discurso, soube que havia feito a escolha certa. O reino prosperou, não porque tinha um rei forte, mas porque tinha um rei que aprendera que verdadeira força vem de saber quando lutar e quando acolher.
Anos depois, quando a primeira neve do inverno caiu, Erindor e Aveline caminharam juntos pela floresta onde tudo começou. E naquela clareira, onde ela encontrara um lobo ferido, ele a beijou sob a neve. Porque alguns reis não despertam por magia, despertam por compaixão, sacrifício e amor verdadeiro. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.